Boa noite, que Deus abençoe você que está em casa, está aí no conforto do seu lar, nesse dia de chuva. Confesso a você que desde ontem que chove, hoje pela manhã eu me acordei, 6 horas da manhã, olhei na janela, chovendo, eu disse, hoje pela manhã eu não saio de casa para nada. E fiquei em casa, mas graças a Deus que você está aqui conosco, iniciando uma série de domingos, onde nós estudaremos sobre um tema específico, e esse tema é sobre o reino. Durante esses domingos nós teremos aqui alguns convidados especiais, só vou adiantando a você, não perca o próximo domingo. Se você está gostando do culto de hoje, se você está se sentindo tocado pelo Espírito Santo, não perca o próximo domingo. No próximo domingo nós teremos aqui uma mensagem especial, uma mensagem de Deus vinda pelo nosso irmão Fred, né? Então não perca. Se você acha que hoje está sendo bom, se você acha que hoje vai ser bom, no próximo domingo as bênçãos serão dobradas, serão coisas melhores. Então não perca, acompanhe toda essa série. Nós estudaremos, como nós já estamos falando e como vocês estão vendo, aqui tem todo esse cenário aqui, com esse desenho feito pelo nosso irmão Fred, que Deus o abençoe. Ele está pregando hoje na igreja da Guaxuma, onde nós iremos abordar sobre o reino. Nós preparamos isso com todo o carinho, o Departamento Jovem, para que você em casa aprenda mais sobre a palavra de Deus, para que você sinta o toque do Espírito Santo na sua vida. E como eu estava falando, nós abordaremos sobre o reino de Deus. E eu vou fazer aqui algumas perguntinhas que eu espero que seja respondida no decorrer da nossa mensagem de hoje. Primeira pergunta: o que é o reino de Deus? Ou o reino dos céus, dependendo da versão da sua Bíblia. Segunda pergunta: onde ele está? Onde está esse reino? Será que eu encontro ele em algum lugar? E a terceira pergunta: quando esse reino acontece? Será que esse reino já aconteceu? Será que esse reino vai acontecer? Será que esse reino já existe e você e eu, nós não sabemos ainda? Então nós vamos abordar um pouquinho sobre essas questões hoje. Eu convido você agora, aonde você está, sentado, na sua sala, no seu quarto, de repente no trabalho, em algum lugar, a curvar a sua fronte para falarmos com Deus. Oremos. Grandioso Deus, muito obrigado, Senhor, pelo dia, muito obrigado pelas tuas bênçãos, muito obrigado porque o Senhor nos dá a oportunidade, mesmo sendo pecadores, mesmo não merecendo, Senhor, mas o Senhor nos dá a oportunidade de vir à tua casa, no caso de nós que estamos aqui trabalhando para que esse culto aconteça. O Senhor nos dá a oportunidade de, em nossas casas, de em nosso trabalho, de onde quer que nós estejamos, de separar um momento para te louvar e para te adorar, Senhor. Abençoe a cada pessoa que se encontra conectada neste culto. Abençoe também a cada pessoa que amanhã, que depois, outro dia, vai ver essa mensagem, Senhor. Que o teu Santo Espírito venha agir em nossos corações. Que nesse momento, que o meu eu se esvazie e que seja preenchido somente pelo teu amor, pelo teu poder. Fica conosco, é isso que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Antes de começar, eu queria só fazer uma menção, né? Você está vendo aí, você viu desde o início da divulgação desses domingos, que o nosso culto, ele tem um nomezinho específico, que é Conectado. Vou pedir só licença a você para trocar aqui o microfone rapidinho. Sim, conectado não, muito bem, me ajudaram aqui. Conexão, né? Então, é a nova ideia dos cultos jovens aos domingos. Então, nosso título, Conexão, que tem a ver com aquela parte que Cristo fala da videira e dos ramos. Então, nós temos que permanecer ali conectados, permanecemos ali ligados à videira. Então, essa ideia desse nome vem de uma mensagem bíblica e que a partir de hoje será falada aos cultos de domingo. Então, conexão. Quando você ouvir falar sobre conexão, você já vai saber que é o culto de domingo à noite aqui da Igreja Central do Benedito, realizado pelos jovens. Então, não perca. Mas vamos lá. O reino de Deus. O que é o reino de Deus? Como eu já perguntei aqui. Quando ele acontece? Como eu posso fazer para fazer parte desse reino?
E nós iremos abordar isso hoje. Para você que está em casa, você já começar aí a adoração a Deus através do estudo da palavra, abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 3, versículo do 1 ao 3. Mateus, capítulo 3, versículo do 1 ao 3. E diz o seguinte, acho que já deu tempo de você abrir aí a sua Bíblia. Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então nós vimos aqui o primeiro verso, o verso de Mateus. Mateus, como eu já falei aqui em outros cultos, Mateus ele era um judeu e ele escreve o livro trazendo algumas conexões para mostrar para o judeu, para mostrar para aquela pessoa que conhecia a palavra de Deus, que tudo que ele falava sobre Cristo era verdadeiro e que vinha de uma ligação do passado. Então aqui nesse livro, nessa mensagem, ele cita o reino de Deus de acordo com o profeta Isaías. Mas também vamos ver outro texto que está um pouquinho mais adiante. Mateus, capítulo 4, versículo 12 até o 17. Mateus, capítulo 4, versículo 12 até o 17. E diz o seguinte: ora, ouvindo Jesus que João fora entregue, retirou-se para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Mais uma vez Mateus, ele faz menção a Isaías, ao profeta Isaías. O 15, a terra de Zebulon e terra de Naftali, o caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia dos gentios, o povo que estava sentado em trevas, viu uma grande luz. Sim, aos que estavam sentados na região da sombra da morte, a estes a luz raiou. E o 17, desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E que reino é esse? Quando nós estudamos a palavra de Deus, quando nós ouvimos falar sobre a palavra de Deus, nós ouvimos muito falar sobre reino. E que reino é esse? Um reino que Isaías já vinha anunciando, Isaías já vinha pregando, já tinha falado sobre isso, e João Batista ele diz: olha, hoje é chegado. Depois, Mateus mais uma vez ele cita Jesus falando que hoje é chegado o reino de Deus. E que reino é esse? Na introdução que a Poliana fez aqui à frente, ela falou que quando nós pensamos em reino de Deus, nós pensamos na Nova Jerusalém, nós pensamos em um lugar de paz, em um lugar de amor, pensamos nos céus. Mas aqui nós vemos Mateus, ele dizendo que o reino chegou, de que através de Jesus o reino veio. E como nós vamos entender essa figura do reino? Então nós temos aqui Isaías falando no passado do reino, que o reino chegaria, João Batista e Jesus confirmando no presente em que eles viviam que o reino tinha chegado. Então nós temos aqui um pequeno vislumbre do que poderia ser isso. Então nós temos que primeiro entender que o reino de Deus, ele está ligado à profecia. Isaías falou, João Batista falou, Jesus também falou. E o reino de Deus, meus irmãos, era algo aguardado. Quando eu pude estudar, quando eu pude compreender e aprender sobre essa mensagem do reino de Deus, algumas dúvidas que eu tinha na minha mente, elas foram esclarecidas. Primeira dúvida: o povo de Israel, o povo judeu, eles estavam aguardando um reino. E eu pude entender o porquê. Para eles, Jesus era o reino que iria estabelecer. Jesus era o rei, na verdade, queria estabelecer o reino terrestre, porque eles acreditavam tanto que Jesus iria ali estabelecer um reino que seria um reino poderoso e que livraria o judeu, o povo de Israel, das mãos dos romanos.
porque eles já aguardavam. Era uma profecia, era uma mensagem que vinha desde o Antigo Testamento, desde os profetas, de que o reino chegaria, de que o rei viria. Só que eles se enganaram apenas em um detalhe, que Cristo ele via para estabelecer um reino, mas que o seu reino não era um reino como os outros reinos, mas sim, o reino de Cristo também era um reino que começaria aqui, que começaria na terra. Vamos continuar. Olha só, em Cristo, mas também anunciado para o futuro. Esse reino acontecia naquele momento de Cristo, em que Cristo estava, foi falado por João Batista, foi falado pelo próprio Jesus, mas também eles falavam sobre um reino futuro. Cristo, no decorrer do livro, ele vai abordar o reino futuro. Então nós temos aqui, falando sobre o reino no passado, o reino sendo citado no presente e abordando esse reino também para um futuro. Aparentemente parece uma contradição, mas não é. E nós vamos entender o porquê. E o porquê é o seguinte: o reino de Deus, ele é atemporal. O reino de Deus, ele não está preso ao tempo. O reino de Deus, ele é um reino atemporal. Vamos ver agora um outro verso da Bíblia. Nós vamos estudar aqui 5 versos. Não versículos, mas 5 partes da Bíblia. Peço a você que abra agora em Lucas, capítulo 17. Do versículo 20 até o versículo 24. Onde esse reino está? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso agora. Lucas, capítulo 17, do versículo 20 até o 24, diz o seguinte: Disse-lhes ele: por causa da vossa pouca fé, pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direi a este monte: passa daqui para acolá, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Mas estas coisas... Espera acho que eu estou... Estava lendo o verso errado. Pronto, Lucas 17. Lucas 17, do 20 até o 24. Vamos lá, o vivo é assim mesmo. Continuando. Sendo Jesus interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, respondeu-lhes: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. Então disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não vereis. E continua no 23, dir-vos-ão, ei-lo ali ou ei-lo aqui, não vades nem os sigais, pois assim como um relâmpago fuzilando em uma extremidade do céu ilumina até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. E aqui fica algo bem interessante. Cristo, ele diz o seguinte, que o reino de Deus não é algo exterior, mas é algo que acontece dentro de vós. E quando eu li isso aqui, eu pensei, disse, não, peraí, o que está acontecendo? O reino de Deus acontece aqui, o reino de Deus, ele é dentro do meu coração, e eu fui pesquisar. E alguns teólogos, e o comentário bíblico adventista, ele diz o seguinte, que quando Cristo diz aqui que o reino de Deus, ele acontece dentro de vós, na tradução, e tem até uma tradução da Bíblia, que é a Almeida Corrigida Fiel, diz o seguinte, que quando Jesus fala aqui, o reino de Deus está dentro de vós, ele estava querendo dizer o seguinte, que o reino de Deus estava entre eles. No caso, o reino de Deus está entre vós, porque o próprio Cristo, como nós vimos anteriormente nas passagens lidas em Mateus, o próprio Cristo, ele era o reino de Deus. Então nós vimos aqui, mais uma vez, que o reino de Deus, ele é Cristo. E a pergunta que fica é a seguinte, nós somos cristãos, o reino de Deus é Cristo, e agora? Temos aí um sério problema, e o problema é o seguinte, como imitadores de Cristo, como nós vivemos esse reino? O que nós precisamos fazer para vivenciá-lo na prática? Como nós devemos
ter o nosso dia a dia de acordo com o reino de Deus. E existe mais uma segunda pergunta que eu queria fazer a você que está assistindo de casa agora. Uma pergunta que talvez seja até difícil, e eu vou pedir para que você responda aqui no chat. Qual a mensagem central de Jesus nos evangelhos? Eu vou dar um tempinho aqui para você responder. Vamos lá, vamos ver quem vai ser o primeiro a responder aqui no chat. Qual a mensagem central de Jesus nos evangelhos? Sobre o que Jesus mais falou nos evangelhos? Coloca aqui no chat. Vamos ver um pouquinho a interação dos irmãos que nos acompanham. Nós temos aproximadamente 60 a 70 pessoas aqui nos assistindo. Que Deus abençoe a cada um de vocês, a Elis, a irmã Adilson, a Claudete. Coloca aqui no chat qual a mensagem central do reino de Deus, para a gente continuar. Até agora ninguém colocou. Vamos lá, digita aí rapidinho. Da próxima vez a gente pode ver até um brinde aqui para aquela primeira pessoa que responder. Acho que os irmãos estão pensando, né? Estão ali querendo acertar. Como ninguém colocou, eu vou citar aqui alguns exemplos. Será que a mensagem central de Jesus é o amor? E aí? É o amor a mensagem central de Jesus nos evangelhos? A mensagem central de Jesus nos evangelhos é o perdão? A mensagem central de Jesus, o que Jesus mais falou nos evangelhos, é sobre a sua crucificação? É sobre o perdão dos pecados? O que é? Como ninguém colocou, eu vou antecipar aqui para vocês. A mensagem central de Jesus nos evangelhos é o reino de Deus. Nós vemos no decorrer dos 4 livros, Jesus, ele falando sobre o reino de Deus. O reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda. Bem-aventurado, pois herdarão o reino dos céus. Pão nosso de cada dia, na oração do Pai Nosso, ele traz também o reino dos céus. Nas passagens que nós vimos aqui, ele fala também sobre o reino dos céus. Agora, as mensagens chegaram aqui, viu? A Luciene falou sobre salvar, a Paula falou sobre a volta de Jesus, a Jailma falou sobre salvação, a Eli sobre arrependimento, a Ruth sobre salvação, e o nosso irmão aqui, Hernani Silva, ele falou sobre o reino. A mensagem central de Jesus nos evangelhos, o que Jesus mais fala nos evangelhos é sobre o reino. E isso é interessante, por quê? Porque Jesus, quando ele vem, o que Jesus mais mostra no evangelho é como viver de acordo com o reino. A vida de Jesus, a forma como Jesus falava, a forma como Jesus agia, ele estava mostrando para as pessoas que o iriam seguir como viver de acordo com o reino, como ser um cidadão do reino. A mensagem central, a coisa mais falada por Cristo era o reino. E Jesus, para a gente ter aqui ideia, Jesus ele ensinava nas sinagogas. Jesus ele ensinava as pessoas. E ontem, conversando com a minha esposa, aqui na igreja, com a minha esposa, o Fred e a Lélia, eu disse também, o fato de Jesus ensinar era um fato de Jesus igualar a todos, porque os rabinos da época, eles primeiro só ensinavam aquelas pessoas que eram dignas, de acordo com eles, e segundo, eles só ensinavam homens. Jesus, quando ele ensinava para crianças, para homens, para mulheres, para pecadores, para bêbados, para prostitutas, ele ensinava para todos. Jesus veio mostrar que o reino de Deus é um reino onde todos são iguais. Segundo ponto, Jesus, ele pregava o evangelho. E o que é o evangelho, se não boas novas? E o que são boas novas? É a segunda pergunta. Talvez nós imaginemos que boas novas é apenas a salvação que vai ser dada por Cristo no final. Né? Boas novas é a nova Jerusalém. Mas o que é boas novas? Você já perguntou para o seu filho? Você que é professor já perguntou para os seus alunos? Para uma pessoa que está ali fora, que não é adventista, o que é boas novas para você? Talvez para uns jovens, para um jovem, boas novas
seja poder assistir uma série que está estreando, seja a melhor notícia que ele vai receber. Ou então, para uma pessoa que está desempregado, para ele, boas novas, seja um emprego. Olha, você conseguiu um emprego, para aquela pessoa seja boas novas, seja isso. E Cristo, quando ele vem, quando ele prega o Evangelho, quando ele fala do Evangelho, ele vem para anunciar boas novas. E essas boas novas não se resumem apenas a coisas futuras, mas também a coisas presentes. Porque pense comigo, uma pessoa que está passando fome hoje, você pode chegar para ele e dizer: olha, meu irmão, quando Jesus voltar, você nunca mais vai passar fome. Nós iremos ter um banquete, vai ter lá na volta de Jesus uma mesa imensa, onde nós vamos nos alimentar. Maravilha, promessa fantástica. Mas qual é a boa nova para ele que está passando fome agora? Para ele que está sem ter o que comer agora, qual é a boa nova? Saber que um dia ele não vai passar fome, ótimo. Mas e o agora? Para uma pessoa que está doente, que está em um leito de hospital, ou para uma pessoa que perdeu um ente querido, é algo fantástico saber que um dia não haverá mais morte, não haverá mais doença, não haverá mais pandemia. Mas qual é a boa nova agora? Para uma pessoa que está passando por dificuldades financeiras, da mesma forma. Então vocês entendem que Cristo, quando ele vem também para estabelecer boas novas no presente, que as boas novas não se resumem, não ficam apenas fixas em coisas futuras, mas coisas presentes. E eu faço agora aqui uma pergunta para você que está em casa. Responda aí no chat e depois eu vejo aqui quando você colocar. Por que Jesus curava? Por que Jesus curava as pessoas? Por que Jesus expulsou endemoniados? Por que Jesus fazia o bem ali ao próximo? Por que Jesus fazia isso? Quando nós pensamos na cura, quando nós pensamos nos endemoniados, nós podemos pensar até o seguinte: mas Jesus não curou a todos. Realmente, ele não curou a todos de sua época. Ele curou vários, mas a todos não. Jesus expulsou de diversas pessoas os demônios ali, né? Curou os endemoniados, mas não os de todos. E por quê? Jesus ele fazia isso. Onde é que nós podemos identificar o reino nos atos de Cristo, nas atitudes de Cristo? E agora eu vou dizer uma coisa para você. A boa nova do reino de Deus para nós hoje, o que Jesus tentou mostrar naquele momento era o seguinte, que através das maravilhas, através dos milagres feitos por Cristo, Cristo ele estava pegando o reino dos céus e antecipando o reino dos céus para o presente. Ele estava pegando o reino de Deus do futuro, que nós sabemos que vai existir um reino na sua plenitude, e ele estava antecipando o reino de Deus para o presente, para que aquelas pessoas pudessem vivenciar que no reino dos céus, que no reino de Deus no futuro, que vai ser instituído com a volta de Jesus, não vai haver mais doenças, não vai haver mais mortes, não vai haver mais ninguém passando necessidade, ninguém passando fome, ninguém sofrendo. O reino de Deus do futuro, Cristo ele antecipa, ele mostra para as pessoas do presente, ele dá esse vislumbre do reino dos céus. E aqui eu anotei o seguinte, eu vou ler para você. O reino de Deus não é apenas uma realidade futura, mas também pode ser vivido como uma realidade presente. E os seguidores de Cristo, eles não devem viver apenas o reino de Deus como uma realidade futura, mas devem viver o reino de Deus como uma realidade no presente. E agora nós vamos ver 2 versos que vai comprovar um pouquinho sobre isso que eu estou falando. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 6, versículo do 9 ao 15. Nós vamos ler esse e mais outro verso. Mateus, capítulo 6, versículo do 9 ao 15. E nós temos aqui algo bem conhecido de todos, acredito. Se você não conhecia, você vai conhecer agora, que é uma oração. E Cristo ele inicia da seguinte forma: mas tu, quando orares,
Entra no teu quarto e, fechando tua porta, ora ao teu pai que está em secreto. E teu pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque pensam que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a ele, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos pedirdes. Portanto, orai-vos deste modo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Versículo 10. Venha a nós o teu reino. O reino vem quando? Vem no presente. Venha a nós o teu reino. É agora. Seja feita a tua vontade. É agora. Assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai quando? Nos dai quando o Senhor voltar. Estou com fome agora, Senhor. Estou passando necessidade, mas o pão vai ser quando o Senhor voltar. Não é assim. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também temos perdoado aos nossos devedores. Temos perdoado aos nossos devedores também no presente. E não nos deixes entrar em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. O reino de Deus, ele é algo no presente, ele é algo que acontece no agora. Ele foi anunciado pelos profetas, ele é dito por Jesus que vai acontecer, mas também ele é vivido hoje, ele é vivido agora. E para a gente se encaminhar para o fim da nossa mensagem, vamos abrir, só folhear um pouquinho mais a Bíblia, no último verso de Mateus, capítulo 24, do versículo 34 ao 40. Mateus 24, do 34 até o 40. E eu vou dizer a você, viu, meus irmãos, me desculpem os vários textos que eu li, que eu estou lendo, mas às vezes para compreender o que a Bíblia quer falar, nós temos que usar um pouquinho os textos bíblicos. E não são apenas esses textos que vai falar sobre o reino de Deus. Durante esses domingos, nós iremos ver vários outros textos que será abordado o reino de Deus. Mateus capítulo 24, do 34 ao diante, e diz o seguinte: em verdade vos digo, que não passará esta geração sem que todas essas coisas se cumpram. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Daquele dia e hora, porém, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois o que foi dito nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, se casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio e os levou. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Só um minutinho. Eu acho que eu acabei pegando aqui o versículo errado, deixa eu só confirmar. Eu acho que eu anotei aqui o verso errado. E agora eu não me lembro do verso de cor. Deixa-me ver. Deixa eu ver aqui se é o próximo. Sim. Não é o Mateus 24, é Mateus 25. Me perdoe mais uma vez. É a emoção. Mateus 25, do 34 até o 40, diz: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E ele continua: porque tive fome e me destes de comer, tive sede
e me deste de beber. Era forasteiro e me acolheste. Estava nu e me vestistes. Adoeci e me visitaste. Estava na prisão e foste me ver. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando te vimos com fome e demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos forasteiros e te acolhemos, ou nu e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos visitar-te? Responder-lhe-á o rei: em verdade vos digo que sempre que fizeste a um destes meus irmãos, mesmo dos mais pequeninos, a mim o fizeste. Então aqui o rei, ele está dizendo que o reino será dado àquelas pessoas que vivem de acordo com os propósitos estabelecidos pelo rei. A nossa mensagem, ela vai finalizar aqui hoje, mas também continuará nos próximos domingos, onde nós continuaremos a aprender sobre o reino de Deus. Mas se existe uma coisa que eu quero que você saia daqui hoje sabendo, é o seguinte: que o reino de Deus, ele já acontece no meio de nós. E quando é que ele acontece? Quando eu amo, quando eu cuido do meu irmão, quando eu ajudo o necessitado, quando eu acolho o forasteiro. Tudo aquilo que foi falado por Cristo, quando nós vivemos, tudo aquilo que foi vivido por Cristo, quando nós vivemos, nós estamos antecipando o reino futuro para o presente. Como disse uma vez o pastor Felipe Tonasso, e eu quero finalizar a mensagem de hoje com a citação dele: o reino que já é, mas não ainda. O reino que nós devemos viver, que nós devemos vivenciá-lo a cada dia, mas ele ainda não é na sua totalidade. Próximo domingo, não falte. Convide amigos, convide pessoas que você gostaria de expandir sobre esse tema, de apresentar esse tema para outras pessoas. E só já dando um spoiler do próximo domingo, eu já falei que vai ser o nosso irmão Fred, e ele abordará a verdadeira realidade do reino. Que Deus os abençoe. Vamos orar. Grandioso Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor veio a este mundo para nos mostrar como viver, para nos dar o exemplo em tudo, como tratar o nosso próximo, como lidar com as pessoas, como viver, como falar, como agir. E o Senhor veio também a este mundo para nos apresentar o reino dos céus, o teu reino, o reino que foi estabelecido desde a fundação do mundo, o reino que foi dado a Adão e Eva, mas que por algum motivo eles acabaram quebrando o acordo. O reino que foi dado, que foi prometido a Abraão, que foi prometido a Noé, que foi prometido ao povo de Israel, mas por algum motivo, por algum deslize de jornada, na jornada eles quebraram também o teu acordo. E Cristo, ele vem ao mundo como um agente humano agora, para fixar essa aliança, para fixar esse pacto estabelecido com Deus, para nos mostrar que é possível e que existe uma forma de vivermos o reino de Deus aqui neste mundo. Quando nós amamos, quando nós vivemos em paz, quando nós cuidamos das pessoas, e te pedimos que através do teu Espírito Santo, agindo em nossas vidas, que é a única forma de viver essa experiência do reino neste mundo. Derrama, Senhor, o teu Espírito Santo sobre nossas vidas. Aniquila o nosso eu. Mata, Senhor, o nosso eu, para que viva o Espírito, para que viva Cristo em nossas vidas. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas e abençoe. Abençoe-nos nesta semana. Fica com cada um irmão que está em casa. Abençoe a todos nós que estamos aqui na igreja, para que esse culto aconteça. É isso que nós te pedimos e te agradecemos no doce nome de Jesus. Amém.